Mais uma vez, muito obrigado por estarem presentes nessa segunda aula que nós falaremos sobre lançamentos contábeis. Eu estou aqui juntamente com o professor Flávio, eu sou o professor Tiago, nós dois somos professores do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e do curso de Ciências Contábeis. Eu sou coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Bom, essa aula é a segunda aula com esse tema. A primeira foi feita na semana de Kickoff 2025, onde nós tivemos uma semana repleta de conteúdo, e um dos dias foi justamente essa aula de lançamentos contábeis. Nós fizemos essa aula inicial em dupla, professor Flávio e eu, e hoje nós seguiremos aqui novamente, né, ficando aí a maior parte da missão ao professor Flávio. Cabe lembrar que quem quiser rever ou quem ainda não viu a primeira parte dessa aula, eu mandei por e-mail, está inclusive no convite, né, que chegou para vocês. E aí vocês fiquem à vontade para olhar, e isso está sendo gravado, nós vamos passar para vocês também. Os links que serão utilizados hoje, basicamente serão dois. É o enunciado do exercício e depois a planilha que nós vamos usar para preencher. Quem viu a primeira aula sabe que nós vamos muito passo a passo, trabalhando isso daí, né? Uhum. Ô Flávio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Aonde que você estudou língua portuguesa, Flávio? Por quê? O que está errado aí? O que está escrito errado? Não, porque também teve a revisão, né, recente, uns 10 anos atrás, da língua portuguesa. É que está escrito ali balancete com C cedilha, é só por isso. Aonde? Não, mas isso aqui veio lá da planilha que eu peguei, não é nem, não foi nem eu que vi, que escrevi isso aqui. Isso aqui não foi nem eu que escrevi. Você sabe quando você pega uma planilha montada? Sei. E aí, ó. Não, mas tranquilo, é só mesmo para brincar com você. Bom, Flávio, eu acho que seria importante a gente retomar um pouquinho do que falamos na aula anterior, tá? Para a gente dar sequência. Fica à vontade, você pode ir apresentando. Eu estou aqui junto com você, tá? Vou te ajudar, estou com os dados. Se você quiser que compartilhe, é só você me avisar, tá bom? Não, tranquilo, então. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como o Tiago já falou aí, eu sou o Flávio, né? Sou professor da IMES aí nas disciplinas do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sou professor lá também no curso de Ciências Contábeis, de Matemática Financeira, e por atuar, assim, na realidade eu sou da área de tecnologia mesmo, mas por atuar praticamente o dia todo em assuntos que envolvem contabilidade, tanto nas questões fiscais e questões de RH, e contábeis em si mesmo, né? A gente acaba tendo aí uma expertise boa nessa área. Eu fiz técnico em contabilidade também, né? Já tive até CRC ativo, o Tiago também teve. Mas, assim, meu foco é tecnologia, mas sempre estou trabalhando com contabilidade o dia todo, né? Hoje mesmo, antes de estar aqui com vocês, eu passei o dia com um auditor que, na empresa que eu trabalho, que eu presto serviço também, foi feita uma auditoria contábil e a gente estava revendo algumas coisas que precisavam ser corrigidas. Então, assim, a gente tem, vamos falar assim, tem uma vivência bastante longa com essa parte de contabilidade também. Tá? Então vamos lá, olha só, o intuito dessa aula, né, de que a gente chama de lançamentos contábeis, eu vou dar uma revisada rápida, para não pegar muito tempo, no primeiro momento que nós tivemos. Então, e aí a gente vem deslanchando no seguinte momento. Tá? Então, lembrando, ó, a contabilidade é a ferramenta que é utilizada para registrar, né, de forma oficial toda a movimentação financeira da empresa, desde o momento da sua constituição, né, desde que ela é criada, até, vamos falar assim, até o dia que ela é encerrada, até o dia que ela encerra as atividades. Então, toda empresa, né, vamos falar assim, por menor que seja, desde que ela, mesmo que seja uma MEI, por exemplo, não é que ela tem que fazer os registros, mas ela tem que ter uma forma de registrar essa parte
financeira, os movimentos financeiros dela. Então, nem que seja um mero livro caixa, né, isso, Flávio? nem que seja um mero livro caixa. Porque Né? depois nós temos algumas obrigações que o MEI Isso. também tem que transmitir no meio do ano, né? Exatamente. Então, para isso, ele precisa pelo menos de um livro caixa. Mas aqui a gente vai tratar como se fosse uma empresa maior, né? Que está situado numa situação, vamos dizer assim, que a gente chama de lucro real, né? Isso aí é uma outra questão de forma de contabilização dessas informações. E aí a gente partiu do seguinte princípio, ó. A gente... eu vou fazer o seguinte, eu acho que por aqui vai ser mais fácil. Ó. A gente partiu de um balanço, tá? Aqui está escrito até balancete, porque eu acrescentei as colunas de receita e despesa, mas depois nós vamos falar direitinho sobre essas questões aqui. Mas, eu já, inclusive, compartilhei, tá, Flávio? Os 2 arquivos, aí os alunos podem baixar para poder editar também no próprio computador ou abrir no e ir Google fazendo Drive. junto aqui, né? A gente pode fazendo junto. Então, ó, a gente tem primeiro o que a gente chama de balanço, que é a ferramenta contábil que nos dá a saúde financeira da empresa no momento em que ele foi realizado. O balanço, normalmente, de acordo com o tipo de empresa, é feito anualmente. Tem empresas que optam por fazer isso trimestralmente, ou às vezes até mensalmente, mas a obrigatoriedade em si é que toda empresa que esteja nesse formato de lucro real faça pelo menos um balanço por ano. E o balanço nos mostra, através de 2 colunas, que é o ativo e o passivo. Todos, na coluna do ativo, todos os bens e direitos que a empresa possui. E na coluna do passivo, e juntamente com o patrimônio líquido, todas as obrigações que a empresa possui. Então, então aqui está o balanço vazio, e aqui no balancete está ele no primeiro momento. Lembrando, quando a gente constitui a empresa, quando a empresa foi constituída, a gente até falou através desse arquivo aqui, ó, lá no primeiro momento, ó, que foi feita a integralização de capital, então foram 4 sócios e que constituiu essa empresa. E aí, o que aconteceu? Qual foi a movimentação? Como é que esse capital foi distribuído? Ó? Eles integralizaram 250 mil, e esses 250 mil, quer dizer, foi o dinheiro que eles colocaram para que a empresa funcionasse, né? Eles foram distribuídos aqui, ó, lá na coluna do ativo, dessa forma, ó, parte do dinheiro veio em caixa, parte veio para bancos, parte foi em veículos e totalizou 250 mil. Eu não vou, Flávio, assim... Você me permite rapidamente, Flávio? Pode. Porque aqui nós temos alunos do curso de Ciências Contábeis, mas nós também podemos ter outros alunos assistindo essas gravações. Isso a gente falou bastante na primeira aula, né? A questão dos lançamentos em partidas dobradas. Então, tudo que eu lanço de um lado, eu tenho que ter sua contrapartida também. Por isso que você comentou que eles aportaram 250 mil na abertura da empresa, e esses 250 mil foram revertidos lá no ativo. Não sei se foi imobilizado, não sei se foi imóveis, mas está tudo ali. O que é importante a gente entender é que a partilha dobrada, sempre eu tenho lançamento de 2 lados, não é isso? Isso, exatamente. De um lado tem que ser, vamos falar assim, creditado, e do outro debitado. E aí, também a gente explicou nessa mesma aula passada que os valores do lado do ativo são debitados. Então, sempre que a gente tem uma entrada de valores aqui, nos bancos, no caixa, ou entrada de valores através de ativos imobilizados, né, que seriam veículos, seriam máquinas e equipamentos. Então, por natureza, essas contas são devedoras. Às vezes é meio estranho, né? A gente comentou bastante isso na outra aula, por isso que eu estou sendo mais rápido para ir direto lá no segundo momento. Perfeito. Mas às vezes parece meio estranho quando você fala, entrou dinheiro no caixa, eu debito caixa. É porque significa o seguinte:
como a coluna de ativo ela é de natureza devedora, tudo que está entrando, que significa a aquisição de um bem ou mesmo a entrada de dinheiro em espécie ou em banco, isso vem de outro lugar. Isso vem, por exemplo, do capital social, que foi, no caso, o primeiro momento, quando os sócios da empresa fizeram o aporte do dinheiro que eles tinham. Então, ele veio daqui. Então, do lado do passivo e patrimônio líquido, foi feito o crédito. Então, o dinheiro, aos 250 mil, que eram a totalidade dos valores que os 4 sócios tinham, foram debitados de um lado. De modo que, quando eu olho aqui, para o saldo inicial da empresa, eu tenho aqui, 250 mil, tanto na coluna do passivo, que é de natureza credora, quanto 250 mil na coluna do ativo, que é de natureza devedora. E a gente vem fazendo todos esses lançamentos através de razonete, né? Eu vim aqui, tá tudo aqui, Então, lá no razonete. Lembrando também que eu vou ser um pouco mais rápido, porque a gente fez isso aqui devagarzinho, E isso tudo está na primeira aula, muito detalhado, muito, né? Muito detalhado, vezes, né? Só para chegaram mais alguns alunos, o professor Flávio, só para deixar claro que tudo isso que nós estamos passando aqui é mais um resumão, para a gente entrar no objeto da aula de hoje. Então, qualquer um pode rever a primeira aula, que está bem detalhado, né? Por que é uma conta credora, por que é uma conta devedora, os razonetes estão muito bem construídos, né? Então, isso, a gente construiu junto. Isso, perfeito. Então, toda essa movimentação dos razonetes, tanto debitando quanto creditando, a gente foi fazendo um a um, olhando nesse documento. Esse documento aqui, até o item 10, foi a nossa primeira aula. Então, agora, o que eu quero lembrar? Esse documento aqui, no primeiro item, a gente constituiu a empresa, beleza? Então, pegou o capital social e transformou esse capital social em bens e direitos, jogando ele aqui no ativo, tá? No ativo. Então, 250 mil creditou no capital social e foi transformado, em bens e direitos na coluna do ativo. Aí, depois, a gente veio fazendo essas movimentações financeiras aqui, todas elas, até o item 10. Mas o que aconteceu? Todas essas movimentações, de propósito, foram movimentações que, para serem realizadas, precisava apenas das colunas de ativo e passivo, tá? Por quê? Vou pegar um qualquer aqui, então, lembrando, o passivo é o quê? São as obrigações que a empresa tem, né? Tudo que ela deve, tanto a curto quanto a longo prazo. Então, quando a gente veio fazendo a contabilização desses lançamentos aqui, a gente foi toda a contabilização dessa movimentação envolveu apenas o que nós chamamos de contas patrimoniais. Contas patrimoniais são as contas que estão no grupo de ativo e passivo, tá? Então, tudo foi, quando eu olhei aqui, compra de um imóvel no valor de 60 mil. Quando eu olho compra de um imóvel, beleza, então a empresa adquiriu um imóvel. Imóvel é o quê? É um bem. Aí, bem me remete à conta do ativo. Então, aqui, lá nesse grupo aqui, nessa conta, propriedades, né, que são imóveis e equipamentos, aqui a gente entrou com 60 mil, né? A gente vai ver isso direitinho aqui no razonete, Quer ver? Opa, no razonete, onde a gente deu entrada de 60 mil, olha só aqui, imóveis, entrou 60 mil, ou seja, debitou 60 mil. Lembrando, conta do ativo, natureza devedora, então entrou 60 mil. Mas ao mesmo tempo que para entrar esse imóvel, eu tive que pagar, eu tive que ou pagá-lo em dinheiro, espécie, ou contrair uma dívida relativa a isso. Então, olha só, pegando esse mesmo lançamento, eu comprei o imóvel por 60 mil, 50% foi à vista, ou seja, eu peguei metade desse valor, 30 mil reais, né, e paguei.
eu paguei ele como 50% à vista, pago em cheque do Banco Gama. Então, eu vim aqui, ó, na minha conta bancária, lá no Banco Gama, o Banco Gama tinha 100 mil reais. Ah, da onde veio esses 100 mil reais que estava no Banco Gama? Ele veio do momento da integralização do capital, ó. Aqui, ó, o banco, contas bancos, ele recebeu 100 mil reais, tá? Tá aqui, ó, mais especificamente aqui, ó, o sócio C colocou 100 mil reais lá no Banco Gama. Então, ele pagou 30 mil, desses 60 mil, 30 mil saíram do Banco Gama. Então, lembrando, eu tenho que fechar os 60 mil aqui, ó, que eu fiz entrada no imóvel. Então, 30 mil saiu do Banco Gama, então, ou seja, creditei banco, e os outros valores, aqui, ó, eu tô pegando esse porque ele é um pouquinho mais complexo, foi feito assim, ó, pago e o restante pago em 60 meses. Aí, gente, olha só, isso aqui foi uma dívida paga em 60 meses, uma dívida de 30 mil. 60 meses são quantos anos, gente? 60 meses, quantos anos? 5 anos. 5 anos, né, pessoal? Então, ó, vamos lá. Ó. Se eu pegar uma dívida rapidamente aqui, ó, só para não enrolar, tá? Se eu pegar aqui, ó, minha dívida de 30 mil reais, se o meu computador. Ah, foi. 30 mil e dividir ele em 60 meses, eu tenho parcelas de 500 reais por mês. Só, gente, que a gente teve um conceito que eu expliquei para vocês também, que tá aqui, ó, que é o seguinte, que é quando eu contraio uma dívida a longo e a curto prazo. A longo prazo, a curto prazo é tudo que ocorre dentro do ano fiscal, do ano que a gente está vivendo, naqueles 12 meses. Ah, pessoal, mas eu já estou mais próximo do final do ano. Então, você vai. Curto prazo é tudo que ocorre até o fim do ano corrente, vamos dizer assim. Mas aí, a gente partiu do princípio que isso foi no início do ano, então, eu peguei 500 reais vezes 12 e deu 6 mil reais, ou seja, 6 mil significa para mim uma dívida a curto prazo. Então, eu vim aqui lá no passivo circulante e creditei 6 mil. Aqui meu razonete, ó. Vamos vir aqui, ó. Financiamento a curto prazo, ó. Ainda matando o 60, porque agora eu tive 30 mil, né, gente? Os primeiros 30 mil foi do banco, os outros 30 foi 6 mil em financiamento a curto prazo, ou seja, financiamento no prazo de 1 ano, e os outros 5 anos eu joguei, né, que totaliza 24 mil. Que é 24 com 6 da metade dos 60. Isso, da metade do. Então, aí com isso, ó, 60 mil, 30 mil veio do Banco Gama, 6 mil veio de financiamento a curto prazo, ou seja, eu adquiri essa dívida, e os outros 24 mil vieram no financiamento a longo prazo, que também foi outra dívida adquirida, né? Assim, não é que é uma dívida só, mas em colunas diferentes, tá? Ó, 6 mil vieram aqui, ó, porque a divisão do passivo, quando eu falo, eu estou no passivo circulante, circulante é aquele passivo, são as minhas dívidas de curto prazo. Passível de longo prazo, são aquelas dívidas com prazo maior. Então, eu venho para cá. Tá? Por quê? Porque dívida com prazo maior significa que eu tenho mais tempo para pagar, para fazer o pagamento. Bom, então tá, mas o resumo de tudo isso aqui é que todos esses lançamentos que foram gerados aqui, do segundo até o 10º, foram lançamentos que envolveram apenas contas patrimoniais, ou seja, todos os débitos e todos os créditos foram feitos em contas de ativo e passivo. Flávio, né? Só um detalhe, que ainda chegaram mais alguns alunos aqui, só lembrando que esses primeiros 22 minutos da nossa aula, o que a gente fez até aqui foi uma revisão, foi uma conversa da aula 1, né? Então, assim, a partir de agora, nós vamos começar a brincar diferente. Então, o pessoal que está chegando agora, chegou no momento certo, tranquilo, daqui para frente só coisa nova. E lembrando que a primeira aula e essa aula estão disponíveis. Eu vou colar novamente, a primeira aula já está disponível, a segunda a gente vai disponibilizar, e eu vou colar novamente aqui a planilha e o documento que o professor Flávio está usando.
Flávio, não vou te interromper mais. Não, Pode tranquilo, continuar. pode. Eu até ia falar, acabei esquecendo. Você que tem que ir Perfeito. falando aí, que eu tô com a tela só, e aí eu Tranquilo. tô vendo só o meu material de apresentação, eu não tô nem vendo o Meet mesmo, né? Tá bom, perfeito, Aí, Flávio. ó, gente, então, ó, até agora a gente viu todos os lançamentos que nós fizemos nas contas patrimoniais e pronto, nós encerramos aqui, ó, onde a gente apuramos, né, naquele dia, 324 mil no ativo e, é claro, 324 mil na soma do passivo. Paramos aqui. Tá? Agora, antes de eu continuar, as contas patrimoniais, então, lembrando, representam ativo, os meus bens e os meus direitos. Contas do passivo, minhas obrigações. Patrimônio líquido é o que foi transformado lá no, né, do patrimônio líquido, é o que? São as minhas contas de capital social, de reserva de capital, que foram transformadas em bens no início da constituição da empresa. Tá. Aí, gente, o que acontece? Só que toda empresa tem objetivos, e é claro que você cria uma empresa para quê? Para poder ou vender mercadorias, para obter receita com essa venda de mercadoria, né? Ou prestar serviços para obter receitas com essa prestação de serviço. Para obter o quê? Então, para você ganhar dinheiro. E quando eu digo, então, isso, receita é o quê? É a forma de entrar dinheiro na empresa, a receita. Mas, consequentemente, ao mesmo tempo que você adquire receitas, quando você está prestando serviço, quando você está vendendo mercadorias, você também adquire despesas, tá? Para poder, por exemplo, você conseguir fazer as suas vendas, você O tem que próprio pagar. CMV, né, Flávio? Isso, o próprio CMV, que é uma despesa, que é o custo da mercadoria que você compra, né? Então, exatamente, ó, sempre para poder fazer a sua empresa girar ao mesmo tempo que você ganha dinheiro, ou seja, entra dinheiro através das receitas, você também tem que pagar despesas. É claro que espera-se que as receitas sejam maiores que as despesas. Porque a partir do momento que a despesa é maior que a despesa, né, que a despesa é maior que a receita, você está tomando prejuízo ali. Tá? Ah, professor, mas tem empresa que faz isso como estratégia. Eu até falei disso o ano passado, na aula passada, né? Pode ser que, por exemplo, a empresa acabou de constituir, vamos falar, é um supermercado, e é um supermercado que montou aqui num bairro do lado de outro supermercado, e ele quer pegar cliente. Então, ele investiu aqui, ele teve um capital investido alto aqui, no capital social, então ele consegue bancar, vamos dizer assim, a receita sendo menor que as despesas, porque ele vai diluindo o capital que ele tinha nisso aí, mas com uma finalidade, que seria no futuro adquirir uma grande clientela. Então, são estratégias do negócio. Mas, via de regra, é que a receita seja maior que a despesa, né, gente? Essa é a via de regra. Bom, então, aí o que acontece? O balancete é a ferramenta para a gente analisar, aí, normalmente mês a mês, tá? Todo mês a gente vem, normalmente faz uma análise, para a gente ver se as minhas receitas estão sendo superiores às minhas despesas. E Porque, lembrando, né, né? professor Flávio, que o balancete ele não é obrigatório. O obrigatório é o balanço Exatamente. patrimonial. O balancete você faz a hora que você quiser para Ex poder ter aquela visão, né, uhum. diagnóstico da Diagnóstico. empresa. Exatamente. Ó, o balancete, ela não é ferramenta, igual o Thiago acabou de dizer, não é um item obrigatório. O balancete é uma ferramenta mais de análise para você saber se você está ganhando ou se você está perdendo dinheiro. Tá? Então, aí entram o que nós chamamos, entra em cena das contas transitórias. O que são as contas transitórias? Contas transitórias são contas de receitas e despesas. Aí você tem que ter o discernimento de, quando ver um tipo de lançamento, e eu até misturei eles ali, saber se aquilo significa receita, despesa das contas transitórias, ou se aquilo significa contas patrimoniais, lançamentos em contas patrimoniais, que são caracterizadas por bens e direitos e obrigações. Tá? Mas eu acho que fazendo na prática a gente vai entender. Normalmente, gente, de acordo com a atividade da empresa, as receitas são
venda de mercadoria, todo comércio, a receita, né, o dinheiro entra através de venda de mercadoria. E concomitantemente, talvez prestação de serviço ou só prestação de serviço. Eu peguei e fiz aqui um grupo de receita bem simplificado. Eu falei assim, a minha empresa vai vender mercadoria, vai prestar serviço, e aqui eu pus só para vocês entenderem que existe, nem sempre, por exemplo, a fonte de receita é só a venda e a prestação de serviço. Você pode ter receitas, por exemplo, com desconto obtido, receita financeira, quando você, por exemplo, fez uma aplicação e você ganhou dinheiro com aquilo também representa receitas, tá? São outras formas de ganhar dinheiro, aquém dos métodos tradicionais, que é vendendo mercadoria, comercializando e prestando serviço, tá? Aí eu pus aqui que a nossa empresa, que a gente está vendo aqui, ela faz essas duas coisas, ela presta serviço e vende mercadoria. Tá? E despesa, gente? Despesa é tudo aquilo que tem a ver com fazer a nossa empresa funcionar, tá? E aí fica fácil. Você tem que ser capaz de entender o seguinte: quando você compra algo para sua empresa, quando você paga algo, quando você gasta com algo, você tem que ser capaz de saber se esse gasto é referente a uma despesa ou se é referente a uma aquisição de mercadoria. Então, você precisa entender isso direitinho, esse conceito. E ainda tem uma outra questão que é custo, tá? Muita gente fala custo e despesa não é a mesma coisa, né? A gente vai entender depois um pouquinho disso. Mas, via de regra, quais são as principais despesas? Eu pus aqui, despesas que normalmente a empresa tem. Salários ordenados, né? Ela tem que pagar funcionário. Encargo social, por exemplo. Se ela paga funcionário, ela tem que pagar os encargos. Desconto, aqui tá até errado isso aqui, não é desconto obtido, é desconto cedido, é quando eu dou desconto para alguém, é uma despesa, a partir do momento que eu dou desconto, eu estou criando uma despesa para mim. Material de limpeza, né? Aí entra aqui material de limpeza, aluguel, se eu pagar aluguel, juros, se eu pagar juros, serviço de manutenção de equipamentos, tudo são despesas para que a minha empresa possa funcionar, né? Até de propósito, gente, eu fiz um negocinho aqui, eu peguei, olha só aqui, eu não sei, eu acho que dá para vocês verem esse arquivo aqui, eu peguei um arquivo de uma empresa, tá, de modelo, né, uma empresa modelo, olha só, se eu vier aqui no grupo, isso aqui é um plano de contas, né, com as contas contábeis. Olha só, a gente costuma dividir assim, despesas em despesas operacionais, que são aquelas relativas a fazer a nossa empresa funcionar. Por exemplo, mão de obra de funcionário é operacional. Eu tenho que pagar os encargos do funcionário. É operacional. Então, a gente costuma dividir isso, né, em os tipos de despesas operacionais, que é aquilo que eu gasto para fazer a minha empresa funcionar, e despesas não operacionais. O que são não operacionais? São aquelas que são despesas da minha empresa, mas que nem sempre significa que é para fazer ela funcionar. Por exemplo, aluguel. Eu pago o aluguel. O aluguel é uma não operacional. Por que existe essa divisão? Gente, existe isso com uma lógica de depois haver abatimento lá no imposto de renda, para saber se é operacional ou não, tá? Então, por isso que a gente precisa reconhecer isso, se uma despesa é operacional ou não. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo, tá? Mas então, entendam que as contas transitórias, elas vão registrar as entradas de dinheiro da minha comercialização ou prestação de serviço, ou às vezes até uma entrada financeira por ganhos de juros, e as minhas despesas, tanto operacionais como não operacionais, tá? Aí, o que a gente faz? Sempre que eu quiser ver se eu estou ganhando ou perdendo, é fácil, é só pegar o total da receita, menos o total da despesa naquele período, e eu sei, né, se eu estou ganhando ou perdendo dinheiro. Tá? Sempre que eu quiser, eu quero ver no final do mês, pego todas as receitas do mês, menos as despesas do mês, e sei se eu ganhei ou perdi dinheiro. Tá? E a gente vai ver que tem coisas que não entram nas despesas e nem nas receitas, igual aquelas que a gente fez que
né, são das contas patrimoniais, que representam o nosso patrimônio. Vamos lá agora, então, para o nosso documento. Olha só aqui, gente, ó. Agora vocês vão me ajudar, né? Olha aqui, Agora ó. nós vamos fazer os lançamentos nas Lançamentos. contas transitórias, né, Flávio? Isso. Vai ter. Aqui eu misturei, tá? De Sim. propósito. Eu pus algumas nas transitórias e outras não, né? Ó, olha lá. Venda de mercadoria no valor de R$10.000 a prazo. Olha só, gente. Eu vendo mercadoria. Então, eu vendi a mercadoria. É despesa ou receita? Cadê? Eu não estou vendo aí. Se alguém falar aí, você me E fala. aí, se eu vendi uma mercadoria, o dinheiro está entrando na minha empresa, é uma receita. Isso. Então, olha só. Aí, de propósito também, eu não contei o seguinte. Quando receita, se a conta é devedora ou credora. Olha só, agora raciocina comigo. Ó. Se eu vendo algo, tanto à vista quanto a prazo, se esse dinheiro, se eu vendi essa mercadoria à vista, concorda que o dinheiro entra no caixa? E se o dinheiro entra no caixa, ele debita a caixa. Então, a receita, ela tem que ser naturalmente o contrário. Então, a receita ela vai ser sempre credora. Entendeu? Por quê? Receita, eu estou vendendo, eu estou prestando serviço, e quando eu vendo ou presto serviço, eu recebo por isso. Então, vai estar entrando lá na minha conta patrimonial, vai estar entrando dinheiro, ou vai estar entrando um direito, né? Ou seja, eu tenho o direito a receber, mesmo que eu venda a prazo, tá? Então, naturalmente, se debita lá a conta do ativo com essas entradas, eu vou creditar a receita. Então, receita é sempre credora, tá? Sempre o grupo de receita aí é credora, porque credita receita, debita entrada de bem, ó, entrada de recurso financeiro no caixa, no banco, ou entrada de um direito recebível, de um contas a receber, vamos falar assim, tá? A despesa já é o contrário. Quando eu adquiro uma despesa, eu passo a ter uma dívida. Então, normalmente, quando eu passo a ter uma dívida, se eu paguei a dívida à vista, o dinheiro saiu. Se o dinheiro sai do meu caixa, ele credita a caixa. Então, debita a despesa. Ou, às vezes, eu adquiri essa despesa a prazo. Se eu adquirir essa despesa a prazo, eu vou creditar passivo, porque o passivo é o grupo contábil que traduz as minhas obrigações, ou seja, eu adquiri uma dívida, eu adquiri uma obrigação, eu credito passivo e vou debitar a despesa. Então, a gente já deu para entender. Receita é conta credora. Naturalmente, eu vou até pôr aqui, ó, receitas, as contas são credoras, igual a gente aprendeu que ativa a conta é devedora e que passiva é conta credora, receita é conta credora e despesa é conta devedora, tá? A Lorena acabou de escrever que está falhando. Aqui, para mim, não tá, viu, Lorena? Talvez possa ser a sua internet, talvez, Lorena. Que aqui tá normal. Não sei se mais algum aluno, alguma aluna está sentindo falha na conexão. Se tá no mas máximo aqui. Isso, a Natália falou que tá bom para ela também. Então, vamos continuar. Pode continuar. Depois, se tiver problema, tá gravando, né? Ela consegue depois rever. Então, Perfeito. Revisando, receita, conta transitória que é credora. Sempre que eu vou fazer um lançamento contábil nas contas de receita, normalmente credora, a não ser que seja inverso, tá? A gente vai ver, por exemplo, uma devolução de uma mercadoria que eu vendi. Aí eu vou ter que fazer o contrário, porque ela está fazendo o contrário, tá? Eu nem pus essa situação aqui não, porque senão ia só nos alongar mais. E despesa natural é ser devedora, porque adquiro uma despesa, debito despesa, credito o passivo, né? Quer dizer, eu adquiri aquela dívida, ou credito o meu caixa, o banco, da onde está saindo o dinheiro para pagar a despesa. Tá? Então vamos lá, já entendemos aí, vamos lá. Ó. Então vendi mercadoria, gente. Vendi mercadoria por 10 mil a prazo. Então, olha só, quando eu vendo a mercadoria, isso significa receita. Então, aqui, ó, agora eu vou lá para o razonete, ó.
lá para os meus razões. Receita com venda de mercadoria. Receita é conta, a gente acabou de ver, conta credora. Então, ó, vendi 10 mil de mercadoria, então 10 mil no crédito. E isso foi vendido a prazo, ou seja, A prazo. uma contas a receber, uma duplicata de um cliente seu a receber. Vamos Exatamente. lá. Aí eu acabei de creditar a receita de venda aqui, né? E Sim. eu acabei de adquirir um recebível. Sim. Um direito, né? O direito a receber. Quando a gente fala de direito, a gente lembra do grupo ativo. Então, eu vou lá no ativo e vou debitar meu ativo. Aonde que eu vou debitar? Ó, eu vou debitar minha conta de cliente. Cadê aqui? Ó? Cadê aqui a minha conta clientes? Olha lá, ó. Tá vendo que eu estou adicionando lançamentos às minhas razões, né? Por isso que eu estou... Razões da aula 1. Isso, ó. Aí agora aqui, ó, então entrou 10 mil no meu contas a receber, ou seja, eu tenho... 10 mil. Isso, ó. Entrou 10 mil, então tá aqui, ó. Eu tenho 10 mil a receber dos meus clientes. Beleza. Por quê? Ó, olha só, é só para entender. Ó. O dia que eu receber do meu cliente, o dia que o cliente me pagar, a receita continua lá, não mexe. Ela continua lá, credora 10 mil. Mas o dia que o cliente me pagar, eu venho aqui, ó, credito o cliente, ou seja, diminuo a dívida, o meu direito a receber, mas esse dinheiro entra ou no caixa ou no banco. Então, e aí ocorre uma movimentação financeira só entre as contas patrimoniais do ativo. E não mais com as transitórias. A transitória está no momento da geração da receita ou da despesa. Exatamente, era isso que eu ia dizer. A transitória, você vai lembrar do momento que gerou a receita ou despesa. Por quê? Depois você pega as gerações de receita menos as gerações de despesa e sabe o que aconteceu, né? Perfeito. Beleza, claro. Então tá aí feito o primeiro lançamento. Olha só, gente, ó, olha esse aqui, ó. Pagamento de aluguel no valor de 2 mil em dinheiro. Paguei 2 mil de aluguel. Isso é o quê? É uma despesa. Uma conta devedora. Isso. Então, e é uma conta também transitória, né? Lembrando, ó, conta de despesa, conta transitória lá no grupo despesa. Como é que eu vou resolver isso aqui? Olha só. Vamos lá para o meu razonete. Ó, lembra que agora eu estou só preenchendo as razões, eu não estou mexendo no meu balancete, não, gente. Quando é que eu vou mexer no meu balancete? Quando a gente for olhar os resultados dos razonetes, tá? E concluir todos os lançamentos. Isso, exatamente, ó. Então, agora, ó, eu tive despesa. Aqui, ó, eu não escrevi para vocês, mas quando a gente tem um conceito assim, ó. Quando eu pago o aluguel, quando ele é despesa, eu chamo isso de aluguel passivo. Aluguel passivo, ou seja, contraindo uma despesa. Quando eu recebo aluguel, porque às vezes eu sou uma empresa e recebo aluguéis, porque eu tenho imóveis, vamos falar assim, né? A empresa tem os imóveis. Aí são aluguéis ativos. Então, aluguéis passivos são aluguéis que você paga. Aluguéis ativos são aluguéis que você recebe. Como é um aluguel referente à despesa, eu debito despesa, ó, 2 mil reais. Então, 2 mil reais no débito, né? E aqui, ó, só voltando aqui, ó, ele pagou que jeito? Em dinheiro. Então, de onde saiu o dinheiro para pagar essa despesa? Do caixa, né, gente? Todo mundo está raciocinando aí? Sim, vamos lá. Ó, 2 mil no caixa, ó. Eu vou fazer um negócio aqui, Thiago, antes. Deixa eu acrescentar uma linha aqui. Você colocou 20 mil, cuidado, depois não vai bater, Flávio. Senão depois eu quero só inserir uma linha aqui, ó, porque essas razões vão ficar um pouquinho maior. Então, ó, vai entrar aqui, ó, vai sair, né? 2 mil. Isso, ó. Então, saiu aqui, ó, minha despesa, né? Saiu do caixa, 2 mil. Beleza? Vamos para o próximo. Olha esse aqui, ó. Recebimento de uma fatura de fornecedor referente à compra de estoque no valor de 5 mil para pagamento posterior. Isso aqui também é uma coisa que eu quero que vocês entendam, gente. Isso aqui é uma coisa muito comum. Na realidade, a gente não faz igual fez aqui em cima, simplesmente, ó, paga o aluguel e pronto. Não. Antes de fazer o pagamento, a gente faz um provisionamento para quem eu devo pagar. Aqui eu fiz de propósito, agora aqui a gente vai fazer o lançamento mais bonitinho e depois a gente vai melhorar ele aqui embaixo ainda, tá? Então, olha só, recebimento de uma fatura de um fornecedor, referente à compra de estoque. Isso aqui significa o seguinte, eu fui e comprei estoque, comprei mercadoria para me revender, comprei estoque, né? Aí, ou seja, olha só, comprei o estoque,
não significa, são dois momentos. Eu tenho um momento onde eu adquiri a dívida, ou seja, eu estou comprando, e depois eu tenho um momento onde eu pago a minha dívida. Então, aqui, ó, eu só estou adquirindo a dívida. Agora, ó, por quê? Porque o fornecedor da mercadoria me mandou a fatura. E me mandou a mercadoria também, vamos dizer assim, ó, recebimento da fatura referente à compra de estoque. Então, olha só, entrou 5 mil no estoque, né? E eu adquiri uma dívida de 5 mil com o meu fornecedor. Gente, isso aqui é despesa, é receita? Vamos lá. Nesse momento, Flávio, eu ainda não efetuei o pagamento dessa fatura. Nesse momento, eu recebi a fatura e eu recebi o produto, a mercadoria. Mas eu ainda não paguei. Eu ainda não tirei dinheiro do meu caixa para pagar. Isso. Então, é isso que eu quero que vocês consigam entender. No primeiro momento, isso aqui é só um lançamento entre contas patrimoniais. Uhum. Por quê? Porque o estoque não é despesa. Estoque é patrimônio. Sim. Né? Então, olha só, tá entrando 5 mil no meu ativo, no estoque. É por isso que a gente tem que ser capaz de olhar e saber, ó, tô comprando 5 mil de mercadoria, isso é para mim revender, ou seja, isso é meu estoque. Estoque faz parte dos meus bens, lá no grupo do ativo. Então, está entrando 5 mil e eu adquiri uma dívida de 5 mil. Esse lançamento 3 aqui, gente, é um lançamento que não é nem despesa e nem receita. Não é transitório, é só patrimonial. E só patrimônio, só movimentei patrimônio. Perfeito, então vamos lá. Então, vamos lá. Entrou 5 mil no meu estoque, então eu debito o estoque, certo? Sim, porque o estoque é uma conta devedora, eu debito ela. Isso, entrou 5 mil e eu adquiri uma dívida. Adquiri uma dívida com quem? Com o meu fornecedor. Então, credito fornecedor, certo? Perfeito. Então, entendam que foi movimentações entre contas patrimoniais. Isso não significou nem despesa e nem receita. É uma revisão do que nós temos na aula 1. Exatamente. A aula 1 foi só patrimonial. E o Flávio jogou isso ali no meio para a gente entender que na sua realidade isso não é separado bonitinho. Não é, você tem que bater o olho. Isso, bater o olho e falar, peraí, isso aí não tem nada a ver com receita nem despesa, é só patrimonial. Eu joguei aqui no meio de propósito mesmo. Quer ver? Olha só isso aqui agora. Pagamento de salário aos funcionários no valor de 5 mil em dinheiro. O que eu estou fazendo aqui, gente? Estou pagando funcionário. E aí? Abriu a gaveta do caixa e pagou os funcionários. Exatamente. Então, isso é despesa. Beleza? Tá? Vamos lá. E, então, eu vou lá, né, contrair a despesa. Então, eu debito despesa. Sim. Com o quê? Com salários, debito 5 mil reais aqui, de despesa, tá vendo? Eu tenho um razonete de salários. Uhum. E da onde saiu esse dinheiro? Do meu caixa. Gente, eu pus muita coisa de caixa aqui, tá? Mas eu queria até falar um negócio para vocês. Na realidade, hoje, a maioria das empresas nem tem mais conta caixa, tá? Por quê? Porque hoje em dia a gente vive num momento em que a maioria das transações financeiras são através do sistema financeiro, do sistema bancário. Então, hoje é muito comum que empresas não tenham nem um centavo no caixa, tá? Aqui é porque a gente está, vamos falar assim, fazendo um modelo hipotético. Sim. Mas pode ter? Pode. Você pode ter tipo um supermercado que está vendendo mercadoria lá e o cara tá entrando dinheiro, né? Mas, na maioria das empresas, assim, às vezes isso nem acontece muito, essa questão de, vou pagar com o dinheiro do caixa. Nem acontece muito. Mas tá aqui, então, paguei salários, então debitei minha despesa, ou seja, minha despesa para fazer minha empresa funcionar e tirei o dinheiro do meu caixa, que é da minha conta patrimonial, né, da onde eu tenho meus, né, os meus bens e direitos ali. Tá, a gente vai ver depois isso aqui bem mais detalhado, tá? Porque não é assim mesmo, que não é desse jeito que a gente paga funcionário. Esse aqui é o momento final. Recebimento de um adiantamento de cliente no valor de R$ 2.500. Recebimento de um adiantamento de cliente. Gente, em dinheiro. Isso aqui é o seguinte, é só para a gente entender, eu vendo mercadoria para quem? Para cliente. Né? Eu vendo a mercadoria para o cliente.
Às vezes acontece de a gente ter o seguinte cenário: o cliente me pede uma mercadoria, eu não tenho a mercadoria para entregar. E aí eu falo, ó, eu te vendo a mercadoria, mas eu preciso que você me adiante, me faça um adiantamento de parte do dinheiro, porque eu não tenho esse capital para me investir aqui. Isso é perfeitamente comum, tá? Eu fiz aqui com um valor pequeno, mas às vezes, dependendo do que você vai comprar, a empresa fala, ó, eu preciso de um adiantamento de parte do dinheiro para mim, para que eu possa então te entregar a mercadoria, ou até prestar o serviço. Isso é muito comum. Então, o cliente te faz um adiantamento, tá? Então, a gente tem que raciocinar. Olha só aqui esse tipo de lançamento, o que está acontecendo. O dinheiro, se ele recebeu o dinheiro entrou no caixa, ou seja, debitou caixa. E você acaba de adquirir, né? Você acaba de adquirir uma obrigação. Você acaba de adquirir uma obrigação com o seu cliente. Porque eu não estou entregando a mercadoria ainda. Eu estou apenas me comprometendo a se entregar. Então, se você adquirir uma obrigação, gente, obrigação está em qual grupo? A gente falou demais. Aonde estão minhas obrigações? Direitos e... Lá no caso, no passivo, né? Ó, aqui, ó. Né? Voltando aqui, ó, o ativo são meus bens e direitos, o passivo são minhas obrigações. Então, eu acabei de adquirir, é um lançamento assim também que eu pus, para mostrar aqui, ó, esse lançamento só movimentou conta patrimonial. Ele entrou dinheiro no meu caixa e eu acabei de adquirir uma obrigação. E dependendo da empresa, é uma movimentação comum, né? Comum, bem comum. Então, por isso que eu fiz, ó. Então, ó, entrou quanto? Foi 2.500? 2.500, né? Então, ó, meu caixa entrou dinheiro no caixa, debita caixa, e aí eu tenho uma obrigação, só que, olha, de propósito, eu não criei o razonete. É muito comum, tá? Até então eu não tinha lançamentos dessa natureza. O que você faz, gente? Você, como um bom contador, cria a conta aonde ela deve ser criada, tá? Então eu vou vir aqui, ó, criei um razonete, vou deletar aqui, ó, e vou chamar esse razonete, né? Esse razonete é o razão em T, né? Vou chamar aqui, ó, de adiantamento a cliente. Adiantamento a cliente. Então, só para vocês entenderem que adiantamento a cliente é uma obrigação, ou seja, eu adquiri uma dívida agora com o meu cliente, porque normalmente dívida a gente adquire com o fornecedor, né? Eu vou lá, peço, né? Eu falo, compro alguma mercadoria e fico devendo meu fornecedor. Agora não, adiantamento eu fiquei devendo o meu cliente. Então, é uma conta de passivo, é uma obrigação no valor de R$ 2.500. Só para dar uma. Mas acho que o pessoal tá entendendo aí, Thiago? Ninguém tá indo bem? O pessoal está Será? muito pouco calado, Flávio, porque hoje é sexta-feira. A turma está Sexta-noite. cansada, mas a Lorena já falou que está entendendo. Tá Ô, dando para Flávio, eu tenho raciocinar. certeza que você tem uma cerveja gelada para você tomar mais tarde aí, ou não? Tenho, tá ali no congelador, tá ali Olha guardadinho. só, hein? Que é isso aí? Mas hoje Tem, pode, né? Bom hoje demais. pode, não tem jeito não. Beleza, Depois da Flávio. aula. Vamos Então, seguindo. vamos lá, seguindo, ó. Então, gente, ó, olha só. Agora aqui eu fiz um negócio também que foi justamente para mostrar para vocês. Ó. Lembra que lá no item 3 eu recebi uma fatura de um fornecedor e entrou estoque, né? Ó, entrou 5.000 de estoque lá no meu ativo, né? E eu adquiri uma dívida com o meu fornecedor de 5.000. E Adquiri uma naquele obrigação. momento foi apenas contas Contas patrimoniais. patrimoniais. Agora, eu vou pagar o meu fornecedor. Também vai ser uma movimentação de patrimônio apenas, tá? Porque, olha só, eu paguei a fatura que eu devia ao meu fornecedor, ou seja, eu tirei o dinheiro lá do Banco Gama, ó, aqui, ó, pagamento da fatura do fornecedor mencionado no item 3 do Banco Gama. Eu fui lá no Banco Gama, retirei o dinheiro do banco e paguei a dívida do meu fornecedor. Se eu então vier aqui, ó, lá nos meus razonetes, vamos lá, ó, na conta do Banco Gama, tirei o dinheiro do banco, o que eu faço? Se o dinheiro sai do banco, eu acredito, né? Isso. Ó, acredita banco, então tirei o dinheiro do banco e paguei a dívida com o fornecedor. Então, a minha dívida com o meu fornecedor era de 3.000. Cadê aqui? Ó, não, era 3.000, peraí, não, acho que eu Não, tô... era 5.000. 5.000, tem que tomar cuidado para não... Se eu
vou Corrige falar aí, assim, porque depois não isso, fecha. 5 mil aqui, ó. Então, E lá em fornecedores. tirei 5 mil do banco, vou lá no fornecedor e pago 5 mil que eu estava devendo, ó, para ele. Eu ainda devo 4 mil, ó, tá vendo? Então, daqui, ó, é o pagamento dessa dívida, ó, lá do meu fornecedor, tá? Aí vocês vão falar assim, professor, mas são diversos fornecedores, você sempre está jogando no nome fornecedor. Quando a gente faz isso, vamos falar assim, vamos falar assim, na real mesmo, a gente, além de especificar que é um fornecedor, a gente especifica através do que a gente chama de item contábil, quem é o fornecedor. A gente normalmente não cria uma conta contábil para cada fornecedor, a gente faz assim mesmo. Cria uma única conta para todos os fornecedores e faz um detalhamento dos fornecedores e de clientes através do que nós chamamos de item contábil. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso não, porque isso cabe uma aula só disso. Mas vamos lá. Então, tá lá, paguei meu fornecedor, não sei quem, mas tá pago a dívida, né, dos 5 mil. Agora, olha isso aqui, ó. Prestação de serviço no valor de 8 mil. Eu prestei um serviço, tá, gente? Prestei um serviço e vou receber a prazo. Se eu prestei serviço, o que eu acabei de receber? Vamos Você lá. prestou serviço, Prestei só que não serviço. entrou dinheiro no seu caixa. Isso, eu adquiri um Cadê esse direito. dinheiro? Exato. E Isso. aí? Eu acabei de ter uma receita, né, gente? Receita. Então, ó, do mesmo jeito que eu tive receita com venda de mercadoria, olha lá meu razonete, ó, receita com prestação de serviço. Conta de receita é uma conta credora, ou seja, ó, credito 8 mil aqui na receita, certo? E eu vou debitar um direito que eu adquiri. Eu prestei o serviço a prazo, então eu tenho o direito a receber 8 mil. Eu tenho o direito a receber de quem? Do meu cliente. Então eu vou lá na minha conta de clientes, que é uma conta naturalmente devedora, e vai entrar 8 mil aqui. Ou seja, eu tenho Perfeito. 8 mil a receber do meu cliente. Certo? Beleza? Tá. Será que o pessoal está acompanhando aí? Está tendo dúvidas? Será que Vamos está seguindo. indo? Seguindo? Então vamos lá. Aqui, olha só agora, ó. Eu não fui lá, e prestei o serviço de 8 mil. Ou seja, eu não tive uma receita Sim. de 8 mil e não adquiri um direito a receber ela. Aqui eu recebi, aqui o cara me pagou. Aqui, o meu cliente fez um Pix para mim lá no Banco Gama. Ele me pagou o serviço que ele me devia. Entendeu? Primeiro eu vim aqui e prestei o serviço. Vamos supor, vim cá, prestei um serviço para o meu cliente, fiz a nota fiscal de prestação de serviço, entreguei para o meu cliente. Falar aqui, ó, prestei o serviço, está aqui uma nota de 8 mil para você me pagar. E no outro dia o cliente foi lá e depositou, fez um Pix para mim, dos 8 mil que ele me devia. Então, são lançamentos. No primeiro momento, eu adquiri a receita, né? Entrou receita e adquiri o direito a receber. Né? Vamos falar assim, né? Então, creditou receita, debitou o direito a receber do cliente. Aqui eu recebi do cliente. Então, vamos falar, se eu recebi, quer dizer, o cliente quitou a dívida que ele tinha comigo e o dinheiro entrou no banco. Então, ó, através do Pix, o Banco Gama debita 8 mil e o cliente que eu tinha o direito a receber me pagou. Então, ele vai matar essa dívida. Então, é uma conta, é um lançamento contábil que movimentou apenas o grupo ativo, porque é tudo ativo. Direito a receber é um grupo do ativo. Banco está no grupo do ativo também. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer o lançamento. Olha só aqui, ó. Então, veio aqui no banco, tá? Banco Gama. Entrou 8 mil, então debita 8 mil, ó. Debitou 8 mil no Banco Gama. E o meu cliente que me devia 8 mil, acredita, ou seja, ele Acredita. pagou a despesa que ele tinha comigo, né? Isso. Ele pagou a despesa dele e a minha receita continua lá, ó. Minha receita está aqui, ó. Então, quando eu venho aqui, ó, nas minhas contas que estão do lado de cá, que são contas, né, vamos falar, essa aqui, ela ficou aqui, mas ela é do passivo. Vou até chegar ela mais para baixo um pouquinho. Deixa eu ver se ele deixa eu chegar aqui para não ficar misturando. Não... Vou deixar ela aqui por enquanto. Deixa eu até fazer um negócio aqui, Thiago, para não ficar. Eu vou fazer assim, eu vou só trocar a cor aqui,
Só Isso, muito para, fundo. Isso, aham. né? Só para mim não ficar misturando aqui, Para a para não gente saber saber. que essas são as transitórias, São né? as transitórias aqui, só para Perfeito. facilitar a nossa vida mesmo, para não se perder na realidade. Bom, até agora eu fiz lançamentos aqui, mas eu fiz lançamentos fáceis, tá? Agora vamos começar a fazer uma coisa mais complicadinha, tá? Lembra que eu paguei uma folha de pagamento, né? Lembra que lá em cima eu fiz aqui, ó, pagamento do salário dos funcionários de 5 mil. Então, paguei 5 mil lá para os meus funcionários. Mas isso aqui. Flávio, vou atender a campainha e já volto, Ah, tá? tá. Então, gente, ó, isso aqui é o seguinte: quando normalmente, como é que é feito isso? Para pagar uma folha, primeiro eu tenho que calcular a folha, tá? Folha de pagamento. Agora, falando um pouquinho sobre a rotina de folha de pagamento, a gente tem que entender um pouquinho para saber contabilizar, porque senão não tem jeito. Então, olha só, toda vez que você vai pagar funcionários, primeiro você tem que calcular a folha, ou seja, você vai ver quanto é a sua despesa com a folha. Mas a despesa com a folha de pagamento não se resume apenas no dinheiro que você tem que pagar para o funcionário, não. Você, além de pagar o funcionário, você precisa pagar o governo. Você precisa pagar o governo. E é assim, ó. Todo mundo que é funcionário sabe que lá no seu olerite, lá no seu contra-cheque, vem alguns descontos. Quer dizer, o seu próprio patrão fala assim, ó, vou te pagar, o seu salário é 10 mil, mas no dia lá, no seu pagamento, ele não te paga 10 mil, ele te paga lá um salário de 10 mil, mas vem descontado lá nesses 10 mil impostos, tá? E no caso de folha de pagamento, você tem que pagar INSS e você tem que pagar imposto de renda. É claro, imposto de renda, porque o valor está acima, tá, aí tem uma tabela. Eu não vou ensinar aqui a calcular imposto de renda e nem ensinar a calcular INSS, tá? Porque existem as tabelas de cálculo disso aí. Aí envolveria uma outra aula só para ensinar a calcular. Eu tô só querendo dizer o seguinte, ó. Eu fui lá e calculei minha folha de pagamento. Então, eu tenho que pagar 20 mil reais de folha para os meus funcionários. Não significa que eu vou mandar 20 mil de dinheiro para os meus funcionários. Significa que parte desses 20 mil eu vou guardar comigo para pagar o governo, tá? Por quê? Porque quando uma folha de 20 mil, aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, com retenção de 2 mil reais de INSS, ou seja, nesses 20 mil reais de salários que eu estou pagando para os meus funcionários, eu tenho que tirar 2 mil reais e repassar para o INSS, que é a Previdência Social. E vou tirar 1.500 reais aqui de imposto de renda. Isso eu estou retendo dos 20 mil, ou seja, eu vou diminuir isso dos 20 mil, tá? Porque parte vai ser pago ao governo, porque quem está pagando é o próprio funcionário. Então, eu já tiro do funcionário antecipadamente. E aí, eu, como empresa, eu sou obrigado a pagar o FGTS, que é o Fundo de Garantia, que é 8% do valor da folha. Então, assim, se eu paguei lá, por exemplo, para o funcionário um salário de 10 mil, eu tenho que recolher para o governo 8 mil reais e depositar lá no fundo de garantia deles. Tá? Desculpa, 8%, falei errado. Se o salário é 10 mil, 8% de 10 mil vai dar, então, 800 reais, né? Então, eu tenho que pagar agora o fundo de garantia e pagar o que nós chamamos de contribuição patronal, tá? A contribuição patronal é a contribuição previdenciária da empresa. 20% da folha. Tem mais despesa? Tem, tá, gente? Tem até as despesas com o Sistema S, que é o SEST, Senat. Eu não pus esse tanto de coisa, não, porque senão ia ficar, né? Mas eu quero só que vocês entendam o seguinte, olha só. Então, eu quero falar assim, ó. Quando eu tenho aqui a despesa de 20 mil com a folha, deixa eu só pôr aqui, ó. Então, eu adquiri a despesa, eu adquiri essa obrigação de 20 mil, tá? Eu estou só adquirindo, eu não estou pagando, eu não estou tirando direito, eu não estou tirando dinheiro do caixa ainda não. Então, eu tenho lá 20 mil reais de despesa, tá? Com a minha folha. Aí, só que desses 20 mil, parte eu devo
desses 20 mil, parte é do funcionário, ou seja, é do contas a pagar para o funcionário, e parte é do governo, porque o funcionário também paga. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Eu tenho despesa de 20 mil. Só que aí, como é que eu vou fazer isso? Ó? Se eu somar aqui, ó, 3.500 vai para o governo. 3.500 vai para o governo. Como é que eu faço com esses 3.500? Eu tenho que fazer assim, ó. Agora, ó, essa dívida de 3 mil, essa dívida de 20 mil, ela é dividida em duas partes, tá? 20 mil menos 3.500, vamos pôr aqui, ó. 20 mil menos vai dar 16.500, né? Todo mundo concorda aí? Deixa eu ver aqui como é que tá, porque eu tô sem monitor. Tá certo aí, gente? Ninguém perguntou nada, não? Todo mundo tá acompanhando, beleza? Então tá. Então, da dívida de 20 mil, da minha despesa de 20 mil reais, que eu tenho com meus funcionários, para os funcionários mesmo, vai entrar 16.500. E 3.500 é de despesa com o governo, certo? Entenderam a lógica aí? Então, olha só, como é que eu vou fazer isso? Ó? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Ó. Aqui eu nem pus aqui a minha despesa, mas ó, se eu vier aqui no meu balancete, eu tenho aqui, ó, salários e ordenados é uma despesa. Tá? Então, deixa eu só... Peraí. Meu razão aqui, deixa eu ver aqui, ó, salários e ordenados. Então, salários e ordenados, eu vou vir e fazer assim, ó. Para... deixa eu só raciocinar como é que eu vou explicar isso para vocês aqui. Eu adquiri, vamos falar assim, ó, eu adquiri a dívida. A minha dívida é de 20 mil. A minha dívida como empresa é de 20 mil, tá? E aí, quando eu adquiro a dívida, isso é uma obrigação. Se é uma obrigação, é uma conta do passivo. E aí, eu vou vir aqui no meu passivo, tá? Ó, vamos fazer assim, ó. Eu vou vir aqui no meu passivo, adquirir a dívida. Eu vou criar aqui, ó, lá no passivo, uma conta que eu vou chamar de salários a pagar, certo? Então, ó, salários a pagar. Então, eu adquiri aqui 20 mil. Se é passivo, eu adquiri a despesa de 20 mil. Tá, beleza, tá aqui a minha despesa. Agora, só que esses 20 mil da minha despesa, parte entra para os funcionários, para pagar os funcionários, e parte vai para pagar o governo, tá? Parte vai para pagar o governo. Então, eu vou vir aqui, ó, veja bem, gente, entendam que eu não estou pagando ainda, entendam que eu estou adquirindo a dívida, tá? Aqui não é o momento de pagar, aqui foi o momento do meu cálculo. Depois a gente vai pagar, tá certo? Então, no momento do meu cálculo, eu adquiri uma dívida de 20 mil, então é uma obrigação, é um passivo que eu adquiri, e isso representa para mim uma despesa com salários e ordenados no valor da continha, ó, de 16.500. Então, eu vou vir aqui, ó, salários e ordenados. Eu estou devendo 16.500, certo? E também estou devendo o que a gente chama de, aqui, ó, eu até pus aqui no meu balancete, ó, encargos sociais e trabalhistas. Entendeu? Então, parte da minha dívida é com encargos sociais e trabalhistas. E aí vai entrar os 8%. Exatamente. Ó, vou pegar essa conta salários e ordenados aqui, vou replicar ela como outra despesa aqui, ó. Ó, e vou colocar aqui, ó, como sendo igualzinho a gente pôs aqui, ó, encargos, vou pôr só
encargos trabalhistas, peraí, só para... encargos. Eu estou fazendo na hora aqui, só para ver que muita coisa a gente faz na hora mesmo, porque a gente não tem ali ainda criado aquela rotina daquela modelo de contabilização. Então, perfeito. Flávio, só para você estar ciente, são 8 e 8, tá? O nosso teto aí é 8h30, mais ou menos, só para você estar aí acompanhando, tá bom? Tá, só para que. Eu acho que sim, talvez o último lançamento eu vou deixar, porque ele vai envolver um pouco de calcular CPV e CMV, aí vai ficar um pouquinho mais complicado, porque agora. Mas nós vamos depois podemos, agendar uma terceira aula que dá para a gente buscar explorar bem a questão do CMV, formação do preço de venda. Aí dá para explorar isso aí. Isso não vai dar para ver hoje aqui, não, porque isso é uma aula praticamente só disso, né? Vamos falar assim, depois contabilizar. Então tá aqui, ó, 3.500 despesa com encargo, 16.500 é a despesa realmente que vai ser paga aos funcionários, beleza? E eu adquiri minha dívida de 20 mil. Tá aqui, então, beleza? Aí agora, gente, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, aqui foi só a aquisição da dívida. Agora, pagamento da folha. Agora eu estou pagando. Eu vou pagar a folha para os funcionários. Bom, para os funcionários eu devo... Deixa eu até ver aqui como é que ele pagou essa folha. Aqui não falou se ele pagou. Vou supor que pagou por crédito bancário, tá? Vamos ver se tem dinheiro lá no banco. Vamos primeiro ver isso, né? Então, ó, eu estou devendo para os meus funcionários, a minha despesa com eles é de 16.500. Então, eu vou vir aqui, ó, eu estou devendo 20 mil, mas parte é para o governo. Então, se eu pagar 16.500 para os funcionários, ó, eu vou vir aqui, ó, debitar salários a pagar, tá? E tirei 16.500 do meu... Banco Gama. Porque nem tem no caixa, tá vendo? Do Banco Gama. Tem que ser do Banco Gama, porque estou sem dinheiro lá no caixa, tá vendo? 16.500. Então tá aqui, opa, peraí, eu tenho que tirar aqui, né? Olha lá, ó. Então tá, ó, tirei 16.500 do banco e da minha dívida de 20 mil, eu já paguei 16.500. O restante da outra parte da dívida é com o governo, né? É com o governo, eu estou devendo. Então, na outra data, eu fui lá e paguei o governo. Eu vou pôr aqui, ó, 3.500 que eu tirei e vamos dizer assim, ó, que porque eu tenho que fazer a provisão para o governo também. Entenda assim, ó. Como é que eu vou separar isso aqui? Eu vou criar um outro grupo de ativo aqui, vai complicando, mas acho que dá para entender. Ó. Ctrl+C, Ctrl+V. É um outro grupo de ativo que eu vou chamar de contribuições trabalhistas a recolher. Então, é o seguinte, ó. Esses 3.500 aqui, eu vou vir e colocar aqui, ó, nas contribuições trabalhistas. Certo? Aí, então, matei minha despesa de 20 mil, parte eu paguei para os funcionários tirando do banco, e a outra parte eu provisionei para pagar para o governo. Entendeu? Eu provisionei para pagar, eu tirei a dívida para dar os 20 mil. Aqui, ó, porque eu quero que você entenda o seguinte, quer ver? O problema é assim, ó. Eu fui lá e constituí a dívida de 20 mil. Fechei minha folha, fechei e constituí uma dívida de 20 mil. Normalmente, a folha é fechada, vamos falar assim, lá pelo dia 25 do mês, 26 do mês. O pagamento da folha, normalmente, ocorre até o 5º dia útil, certo? Então, tá. E aí, quando eu vou pagar para o meu funcionário, eu não paguei tudo. Eu ainda continuo devendo o governo. Não continuo? Só que eu passo a dever agora só o governo. E aí, quando eu passo a dever o governo, eu passo a ter uma dívida com o governo disso aqui. Ó. Então, eu matei meu pagamento todo e essa aqui é uma dívida com o governo. Eu ainda
estou devendo o governo. Aí, por quê? Porque a minha dívida com o governo não vence no mesmo dia que eu devo o meu funcionário, entendeu? É assim, ó, eu pago o funcionário no meu 5º dia útil, mas a minha dívida com o governo de INSS e de imposto de renda, eu pago no dia 20. Então, agora eu passei a dever o governo, eu adquiri aqui, ó, essa dívida com o governo, 3.500. Aí o dia que eu pagar o governo, vamos supor que lá no dia 20 eu vim e paguei o governo. Aí eu vim aqui, eu debito isso aqui, ó, debito os 3.500, ou seja, estou pagando o governo, e tiro lá 3.500, de onde que eu tenho dinheiro? Deixa eu ver aqui. Banco Gama ainda tem dinheiro. Não, vamos supor que eu tirei do caixa. Então, se eu tirei do caixa, credito caixa. Eu sei que tem dinheiro por causa do saldo, tá recalculando aqui embaixo. Tá vendo? Então, assim, ficou meio complexo, é porque não ocorre tudo no mesmo momento. Primeiro você adquire a dívida com os funcionários, depois você paga os funcionários e fica só com a dívida do governo. São 2 momentos, né? Na verdade, são 3 momentos. O momento onde você calculou a folha e viu o que você devia. O segundo momento, onde você pagou literalmente os seus funcionários. E o terceiro momento, onde você pagou o governo. Em cada um dos 3 momentos, eu tenho movimentação nas contas. Exatamente, esse que é, porque a contabilidade é obrigada a registrar tudo isso aí. Então, ó, aqui ó, eu fiz pagamento, eu fiz isso aqui, ó, pagamento dos encargos sociais e trabalhistas ao governo. Então, foram 3 momentos, desde o cálculo da folha. Primeiro momento, calculei a folha e gerei minha dívida. Segundo momento, paguei a folha para os funcionários somente da parte movimentei de deles. novo. E terceiro momento, paguei o governo. Perfeito, perfeito. Entendeu? É assim, é meio complexo mesmo. Vamos lá. Item 4, recebimento da fatura de 3.000 para pagamento do aluguel dentro de 5 dias. Olha só, isso aqui eu fiz de proposta, a gente já pagou um aluguel, tá? A gente já pagou um aluguel lá atrás. Só que lá eu simplesmente paguei, mas não é assim que acontece com empresa mesmo. A empresa, toda empresa normalmente faz assim, ó, ela recebe uma nota ou uma fatura da dívida que ela tem, e aí ela contabiliza a dívida, e depois ela paga a dívida. Aqui em cima eu fiz de propósito, eu só falei assim, ó, paguei o aluguel, ó. Tá, eu paguei o aluguel de 2.000. Agora não, olha o que aconteceu. Eu recebi uma fatura de 3.000 para pagar o aluguel, ou seja, eu acabei de adquirir uma dívida, certo? Uma dívida com uma despesa de aluguel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na minha conta de aluguéis passivos, debitar minha despesa de 3.000, quer dizer, ó, eu estou tendo essa despesa, e adquirir essa dívida com o meu fornecedor. Entendeu? Ó, eu vim aqui, ó, lá no meu fornecedor de aluguel, aí é o mesmo, eu tá junto com o fornecedor, ó, eu adquiri uma dívida aqui, entendeu? Então, ó, fornecedor, conta do passivo, adquiri uma dívida, contrair a dívida do aluguel, e aqui tá aqui o registro da despesa. Então, no primeiro momento, eu adquiro a despesa, debito despesa, credito o meu fornecedor, que é para quem eu estou devendo. Segundo momento é onde eu faço o pagamento do aluguel. Aí, ó, paguei o aluguel com Pix. Eu não estava devendo meu fornecedor? Então, fui lá, agora, ó, peguei o meu fornecedor, que eu tinha uma dívida de 3.000, e paguei ele. Ou seja, eu venho aqui, ó, tirei, debito o fornecedor, dizendo que eu paguei a minha dívida com ele, e esse dinheiro saiu de onde? Tem que ter saído de algum lugar. Vamos ver aqui, ó, saiu do Banco Gama. 3.000, credito o banco, certo? Sai do banco, né? Paga o fornecedor, a dívida do aluguel. Tá, assim, eu queria era isso, que para eles entenderem que não é simplesmente falar assim, eu vou pagar meu aluguel. Não, antes de pagar, você tem que registrar a dívida e depois você paga, né? Desconsidere esse lançamento 6 aqui, que ele vai ser bem complexo, e vamos só nesse aqui, ó, para a gente encerrar. Não, deixa quieto. Esse aqui também vai ser bem complexo. Esses dois, Flávio, a gente pode preparar um terceiro momento, porque assim, nós temos o primeiro momento que foi a base. Nessa aula de hoje, a gente já complicou um pouquinho com os lançamentos nas contas transitórias. E por último, a gente faz todo esse cálculo aí de contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, porque isso é retenção. E na venda de mercadoria aqui também, ó, calculando ICMS, essas coisas todas. Eu acredito que em 1 hora, no máximo, né? Hoje a gente gasta um pouquinho mais, mas em 1 hora, no máximo, a gente mata essas duas coisas aí
E aí, essas 3 aulas deu uma base de contabilidade para qualquer pessoa, porque isso aqui que nós discutimos é a base, esses É a lançamentos de base. débito e crédito. Isto. Né? Aqui, ó, agora o que a gente precisa fazer aqui é vir fechando o nosso balancete. Exato. Né? Ó, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, na conta de receita de mercadoria, entrou 10 mil. Então, ó, aqui, ó, se entra na receita, entra no crédito. Então, tá aqui, ó, receita de venda de mercadoria. Eu não tinha saldo anterior, entrou 10 mil. 10 mil. Então, tá lá, 10 mil, né? Deixa eu só aumentar aqui a célulazinha. Tá. Depois, entrou 8 mil de prestação de serviço. Recebi 8 mil aqui. 8 né? mil. Depois, aluguel passivo, despesa, paguei 5 mil de aluguel. Então, tá aqui, ó, minha despesa com aluguéis diversos. Aí, despesa é débito. Então, tá lá, 5 mil de despesa. Salários e ordenados. Eu paguei 21.500 de salários e ordenados. Então, despesa, ó, salários e ordenados. Despesa operacional, só dando um conceito mesmo, tá? Despesa operacional de salário ordenado, aluguel é despesa não operacional. Encargos trabalhistas, também despesa, 3.500. Se eu vier aqui, ó, encargos trabalhistas, 3.500, né? Então, tá. Como a gente não vai fechar o balanço agora, deixa eu ver se não tem mais nada aqui, o resto tudo são contas, não são despesas e receitas, são contas do ativo e são contas patrimoniais, né? O resumo. Então, isso tudo aqui conta patrimonial, como eu não vou fazer aqui para fechar o balanço, aqui a gente já tem uma prévia desse período, né? Isso aqui, vamos falar assim, isso aconteceu nesse período. Esse mês, sei lá. Nesse mês, isso. Pode ser o mês. Então, ó, aqui nesse mês eu tive 18 mil reais de despesa, de receitas versus 30 mil reais de despesa. Uhum. Então, quer dizer, aqui foi bem maior, né? Se eu tiver que analisar, falo, ó, eu tive muito mais despesa do que receita. Eu recebi 18 mil e paguei 30 mil. Uhum. Né? Mas foi justamente isso, para mostrar, mas então significa que você teve prejuízo? Tive. Se eu estiver analisando isso dentro de um mês, sim, eu tive prejuízo. Eu só consegui vender de mercadorias e prestar serviços relativos a 18 mil e tive que pagar. Nem tudo em né? Análise de uma empresa, e a gente discute isso muito em análise do balanço patrimonial, nem tudo é foto, muitas vezes é tudo. Filme. É filme. Eu tenho que ver o período anterior, né? Eu tenho que ver a minha previsão. Porque se você olhar só uma foto, dependendo do momento que você olha, é só vermelho. Só vermelho, exatamente. Né? Por quê? Porque às vezes também, às vezes aqui, ó, você está pagando salário já relativo a outro mês, sim, você está pagando encargos relativos a outro mês, não, assim, de um mês anterior, que teve outros créditos. Então tem que fazer essa análise direitinho. Exato. A grosso modo, foi isso. Até fiz isso de propósito mesmo. Se a gente fosse fechar um balancete, a gente pegaria, lançaria todas as contas patrimoniais aqui e depois diminuiria as receitas menos despesa. Né? Sabe o que a gente pode fazer, Flávio? Depois dessa terceira aula aí de lançamento de prestação de serviço, de venda de mercadoria, com todos os impostos, a gente pode fazer uma próxima, onde nós vamos calcular alguns índices de tomadas de decisão em cima do balanço patrimonial. Giro de estoque, tudo a gente faz aquele dashboard, com, sei lá, 6 índices só, busca essas informações lá no balanço e discute como é que eu uso aquilo ali para tomar decisão. Eu acho que nós estamos conseguindo fechar nessa nossa sequência de aulas, e lembrando que isso que nós estamos fazendo não é de nenhuma disciplina específica do curso. Né? Nós estamos fazendo aqui aulas extras justamente para jogar a galera na fogueira. Assim, ó, gente, é isso aqui que a gente tem que saber. É claro que esse tipo de lançamento nós vamos fazer não mais manualmente, com razonete, igual fazia 20 anos atrás. É tudo com software. Só que você tem que saber tudo o que está acontecendo, né? Por exemplo, o Flávio poderia até ter automatizado essa planilha para, na hora que ele lançasse os razonetes, já jogasse lá. Ele fechasse aqui, ó. Exato, a gente já pode fazer isso também. Mas nesse momento,
nós estamos dando um passo para trás para jogar essas informações para vocês. Eu acho importante, para quem não trabalha na área, pegar novamente a primeira aula e a segunda em sequência, mais uma vez, porque depois nós vamos vir com a terceira aula e eu acho que pode ir até a quarta e fechar esse pacote, né? E deixar isso aí como um material de consulta para a galera, sabe? Para a turma aí, para os alunos, para as alunas. Mas é isso, Flávio. Eu acho que foi excelente. Nós caminhamos muito mais. A visão que eu tenho é que hoje o nível de complexidade subiu um pouquinho, subimos a régua um pouquinho, porque depende da aula 1, né? Mas acho que é isso, cara. Muito bom mesmo. Aí na próxima a gente faz isso, né? A gente faz esse raciocínio vendendo mercadoria e contratando serviços aqui, ó, para ter um raciocínio mais amplo disso aqui. E aí, na quarta aula, que aqui a gente trata a questão de CMV, CPV, né, que é o custo de mercadoria vendida, e na quarta aula a gente poderia depois fazer uns índices, né? Fazer os índices. Então, eu vou meio que, depois já vou agendar essas duas aulas aqui com o pessoal, e eu vou continuar chamando todo mundo, e vou colocar depois isso em destaque aí para a turma, até as novas turmas que forem chegando, sempre pegarem esse material aqui. Excelente, Flávio, muito bom. Perfeito. Bom, gente, agradeço demais. É isso. Eu acredito que tenha dado uma noção, principalmente para quem, né, às vezes fica ali meio perdido com essas questões de receita e despesa. A gente viu que é tudo uma questão de análise, a gente tem que ter um olhar, vamos dizer, clínico ali para o tipo de lançamento que está acontecendo. Mas é muito treino também, né? À medida que vai vendo isso, você vai treinando, você faz de olho fechado no final das contas, né? Perfeito. E estou aqui à disposição, né? O Thiago sabe aí, a gente está sempre juntos aqui, né? Sempre trabalhando as aulas. Sempre que precisar, a gente está por aqui. Beleza, Flávio. Muito obrigado. Cabe lembrar, Flávio, que se você conseguir mais um palestrante para a semana de gestão, tá? Nós temos 3. Eu vou ver se eu já está consigo anunciado, mas se você conseguir mais um, a gente coloca 4. E a semana de gestão é uma semana feita para os alunos de contábeis, de administração, de recursos humanos e para toda a faculdade IMES, né? Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado a todos os alunos que estiveram aqui. Parabéns, a aula foi excelente. E vamos em frente, pessoal. Um bom final de semana a todos. Flávio, toma sua cerveja gelada, tá? Farei isso. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.